adoração a Deus. Esse era o foco que eles tinham. Convidaram todo mundo, e como os crentes são poucos, eles se conhecem, eles assim, convidam-os de São Paulo, lá tem 3. Ah, ele é Belém, tem mais um. Então eles ficam todo mundo convidado. Chegaram a mais ou menos mais de 100 pessoas. E a missionária com que eu trabalhava lá, ela me disse, olha, só para você não se apavorar. Isso funciona assim. A tema é colocar o nosso coração diante de Deus na adoração. Porque nós queremos adorar a Deus. Esse é o foco. Não é perceber a dele, não é o que Deus pode me ajudar, o que Deus pode me abençoar. É só nós adorando a Deus. Não, tranquilo. Aí ela me disse assim, como funciona? Para começar, alguém faz uma oração para consagrar aquele tempo. Depois começa um louvor e adoração, sem parar. E quando a gente entende de terminar, a gente faz mais uma oração. Não tem pregação, porque o fogo do Senhor é receber, mas adorar a Deus. Beleza, começamos. Foi uma quinta, começou às 8 da noite, deu às 10, deu às 11, deu meia-noite. Tá, minha vigília. Deu a 1, às 2, às 3, minha vigília até. Chegou amanhã do outro dia, chegou o almoço do outro dia, chegou a tarde daquele outro dia. E todo o louvor e a adoração deles durou 41 horas, sem parar. Sem parar. E Deus me confrontava muito o compromisso que eles têm, o nível que eles têm, porque muitas vezes eu falo por mim, eu vou muitas vezes na igreja, aí eu começo já no domingo. Aí o pastor me disse, vamos cantar mais uma música. Depois também teve uma oportunidade, ele já começa a olhar para trás, para todo lado. Porque o nosso foco, quando a gente vem no culto, muitas vezes nem sequer é cultuar a Deus. É simplesmente vir, muitas vezes por rotina, vir na igreja. Ou de ver o que Deus pode dar para mim. Mas eu amo um pouco de adorar Ele. Aqueles irmãos, com toda a dificuldade que eles tinham, no dia que eles conseguiram se juntar, ficaram 41 horas para Deus. Eu acredito que Deus estava muito grato daquele louvor. Muito grato. E isso confrontou muito a minha vida a respeito de como a gente trata o louvor e a adoração a Deus. O pessoal aqui fala, não somos nós, eles que estão aqui, né? É cada um de nós que adora a Deus. É cada um de nós, a atitude do nosso coração que está ali na igreja. Eles estão aqui nos dirigindo. Nossa adoração é pessoal diante de Deus. E irmãos, eu cheguei lá e fomos trabalhar nos acampamentos de refugiados do pessoal da Síria. Como vocês sabem, tem uma guerra na Síria, uma guerra que está acontecendo, sai no jornal o dia inteiro. Muitos viram aquela foto da criança que morreu no mar, e foi uma notícia que saiu por todo lado, o pessoal está fugindo. Mas não é que eles fujam e se organizam, tipo, gente, esposa, vamos amanhã sair para o ônibus, vamos ir para a cidade, dali vamos ir para lá, junto dinheiro, junto documento. Muitas vezes eles estão ali, caiu a bomba e eles querem fugir. Muitas vezes cai a bomba, morrem as crianças, os pais olham as crianças e morrem, tem que continuar correndo. Não tem tempo de mudar para um velório, para um funeral. Eles contavam que tem muitas ocasiões onde cai uma bomba no vizinho e eles, ainda que não foram atingidos, têm que começar a correr. Porque dizem que quando cai uma bomba, aquela que explode, a grande, aos 5 minutos começa a tirar umas pequenas dos lados. E continua fazendo morte das pessoas. Então, a situação que eles vivem lá é uma situação muito complexa. Muito difícil. Eu acredito que nós nunca temos vivido isso. Nós chegamos num dos acampamentos e o pessoal que estava morando ali não tinha comido nada faz uma semana, irmãos.
uma semana sem comer nada e sem ter água potável. Quantas vezes a gente fala para Deus, Deus, só tomo uma galinha. Cadê o que de presente? Sem ver o que outras pessoas estão vivendo. A gente se acha com o direito de que eu sou filho de Deus e Deus tem que me abençoar mais. Às vezes já tem nos abençoado o suficiente, muito além do que outras pessoas estão vivendo. Nós conhecemos algumas crianças que tinham 3, 4 anos que conseguiam pegar eles com uma mão, porque eles não precisavam nada. Teve várias crianças também que o pessoal deu para nós. Tipo, uma mãe um dia me entregou uma criança no colo e ela me disse, olha, eu vou te dar meu filho. Eu falei, não, é teu filho. Ela disse, não, se ele fica comigo, ele vai morrer. Se ele vai contigo, eu não vou ver nunca mais ele, mas ele vai ter vida. Eu acredito que nós nunca temos que enfrentar uma situação dessas. Mas, irmãos, quando nós chegamos nos acampamentos, nós fomos com toda a vontade de abençoar, de levar alimento, de levar leite, de levar tudo que a gente conseguisse levar. Mas o primeiro dia que a equipe chegou, a gente chegou de carro, vários carros, a equipe ainda não desceu do carro quando veio o pessoal, puxou todo mundo, jogou para fora dos carros, bateu na equipe, roubaram tudo que a gente tinha e foram embora. Voltamos para casa. E no outro dia, mesma história. Tipo, no outro dia, mesma história. Vários da equipe quebraram um osso, que roubaram tudo, desde os tênis que tu levava, eles roubavam, batiam nos carros, arrebentavam os carros. E a situação parecia que cada vez se complicava ainda mais. Quase toda a equipe estava com sarna, porque eles têm sarna.